Muito boa tarde a todos e todas. É uma honra muito grande poder estar aqui no estado da Bahia, mais especificamente na cidade de Salvador, para dar continuidade a esse projeto, que é um projeto de abrangência nacional da Anacrim. Eu saúdo a mesa na pessoa da excelentíssima juíza doutora Andremara dos Santos, a quem nós convidamos gentilmente e nos honrou com a sua presença. Então, na sua pessoa, eu saúdo a todas as mulheres desse recinto, inicialmente, e saúdo a todos os homens desse encontro, na pessoa do presidente Maurício Matos, que é o nosso anfitrião na tarde e noite de hoje. Muitos não me conhecem aqui, meu nome é James Walker Jr., eu estou presidente da Anacrim, Associação Nacional da Advocacia Criminal, e esse é um projeto que tem ganhado todo o país. Nós já estamos em 15 estados da Federação e o Distrito Federal, com um projeto de chegarmos até os 26 estados, mais o Distrito Federal, até janeiro. Eu peço para aqueles que ainda não conhecem efetivamente a Anacrim, que por favor acessem tanto as redes, como disse aqui o César, né, nosso amigo que nos antecedeu na mesa aqui, tanto nas redes antissociais, quanto no nosso site da Anacrim, no www.anacrim.adv.br. E ao final eu vou fazer um convite para que todos se associem, para que nenhum advogado e nenhuma advogada caminhe mais sozinho nesses caminhos árduos, nesses caminhos pedregosos da advocacia criminal. Eu não vou me estender, eu não vim aqui efetivamente para dar uma palestra, mas eu queria trocar algumas ideias com os presentes sobre umas questões que muito me afligem na advocacia criminal. Eu sou advogado criminalista no Rio de Janeiro e só faço isso há 28 anos. Portanto, desde 1991 eu advogo na área criminal. Eu vejo que aqui, nesse momento, nós temos um público mais reduzido do que tínhamos no início do encontro, do colóquio, né? Mas eu tomei o cuidado de rapidamente, enquanto o nosso presidente Cantuária anunciava a mesa, eu contei quantas pessoas tem aqui. Quem quiser tirar a prova dos 9, nós temos aqui 80 pessoas ainda. Olha, 80 pessoas numa segunda-feira, no final do dia, é para nós comemorarmos. E aí, antes de eu avançar naquilo que eu me proponho a debater com as senhoras e senhores, eu gostaria de fazer, já que nós estamos agora num momento mais intimista, né? A maioria já foi embora e tal, estamos mais próximos, né? Se quisessem até chegar mais perto e tal. Quem aqui efetivamente exerce a advocacia criminal, dá um oizinho aí para mim. É minoria. E quem aqui estuda direito? Quem é que está estudando? A maioria. A maioria. Portanto, eu queria ter esse termômetro para sentir se eu falava de um assunto ou de outro. Foi proposital. Eu vou falar com vocês de algo que vai passar por uma matéria técnico-jurídica até nós chegarmos ao momento contemporâneo brasileiro de polarização da nossa política e de polarização da nossa sociedade. Eu vou mostrar para vocês, numa historinha muito rápida, o que está acontecendo no Brasil a partir do processo penal. Tudo bem? Nós não podemos olvidar a ideia de que o processo penal brasileiro contemporâneo ele foi um divisor de águas de tudo que está acontecendo no Brasil nestes tempos. Alguém duvida disso? Que o processo penal brasileiro foi capaz de levar um ex-presidente à prisão e um outro à presidência justamente porque ele foi utilizado de forma anômala. Aqui, pessoas que me antecederam, e eu queria fazer aqui um breve, não uma correção, quem sou eu para corrigir um ministro de uma corte superior? Mas eu queria fazer um breve parêntese em relação a algo que foi dito pelo querido amigo, ilustre, excelentíssimo senhor ministro Sebastião Reis Júnior, do STJ. Ele disse que há muitos habeas corpus no STJ. Alguém duvida disso? Alguém duvida de que há muitos habeas corpus no STJ? O que o ministro esqueceu de dizer é que se há muitos habeas corpus no STJ, é porque tem muita prisão indevida e ilegal nas instâncias inferiores. É desse mal que nós estamos sofrendo. Aqui começa a historinha que eu vou contar para vocês, que é uma historinha que passa pela vida cotidiana das senhoras e dos senhores,
perpassa o processo penal, invade a questão da prova, e eu vou falar na perspectiva da cadeia de custódia da prova no processo penal, um olhar do professor Geraldo Prado, para nós chegarmos a tudo que nós temos hoje no Brasil contemporâneo, em termos de polarização. Então, vamos lá. Evidente que, diuturnamente, nós assistimos os telejornais. O que é mais assistido no Brasil, ele tem 60 milhões de pessoas em audiência diária, é o Jornal Nacional da Rede Globo. Quem tiver dúvida do que eu estou falando, por favor, verifique isso a partir de hoje. Vocês vão ver que mais do que 50% da pauta do Jornal Nacional é tomada, mais que 50%, por assuntos de natureza criminal. É a corrupção, é um assassinato, é crime de sangue, é tráfico, é toda a ordem de delito tomando a pauta do Jornal Nacional. Isso já nos remete a uma ideia, né? Crime é tech, crime é pop, crime é tudo. Crime vende pra caramba. Crime vende mais do que qualquer produto. Você pode botar Doriana, você pode botar carro importado, pode botar o que for. Nada vende mais que crime. É da natureza humana querer conhecer o que está acontecendo em relação aos crimes. É da nossa natureza. Portanto, o Brasil produziu algo diferente a partir dessa percepção social do crime. Modificando, inclusive, aquilo que a gente entende. A teoria finalista de Welser foi modificada no Brasil, Bruno Espinheira. Nós não temos mais aquela teoria finalista do jeito que deveria ser tratado por Welser. Foi falado aqui de algo chamado plea bargain. Já ouviram falar disso? Vocês conhecem a plea bargain numa modalidade, e não existe só essa modalidade de plea bargain. Na modalidade delação premiada, que não é nada de novo não, gente. A delação premiada é um instituto que remonta a mais de 300 anos. A delação premiada sempre existiu no ordenamento jurídico, já está aqui na lei de drogas há muito tempo, já está aqui na lei dos crimes hediondos, enfim, a delação ela já existia. Mas o que acontece no modelo brasileiro atual? O modelo brasileiro atual, ele importa de forma anômala a plea bargain do modelo americano, faz uma simbiose de duas heranças, de duas ancestralidades jurídicas absolutamente incompatíveis. Por quê? De um lado pega o modelo americano de common law e tenta adaptar a plea bargain aqui, no Brasil, no modelo civil law, onde o direito é eminentemente positivado. O que acontece? Acontece que abre um campo de discricionariedade que jamais se viu na história do judiciário brasileiro. Qual seja, um campo em que deu-se ao Ministério Público a possibilidade de, 1, legislar, 2, decidir sobre tudo que se passou na Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato é um modelo de maxi-processo. Nós já tivemos vários pelo mundo, e no Brasil o primeiro grande modelo de maxi-processo foi a AP 470, o mensalão, mas o que nós temos paradigmaticamente com a Lava Jato? O Ministério Público alargando o espectro, as balizas de discricionariedade e fazendo da delação premiada um modelo de exercício autoritário de poder. E aí, mais uma vez, eu chamo aqui a responsabilidade do Poder Judiciário, porque, mais especificamente, a Suprema Corte. O que acontece aqui no Brasil? Nós repetimos um modelinho que, para quem já leu o livro As Bruxas de Salem, está lá descrito naquela história. O que aconteceu nas Bruxas de Salem? 3 meninas, né, querendo conhecer as lascívias, as questões ligadas à sexualidade, se envolvem com uma escrava que começa a lhes ensinar essas questões sexuais, começa a lhes iniciar nas questões sexuais, só que elas são pegas em flagrante. Pegas em flagrante, elas dizem o seguinte: não, essa escrava está possuída pelo demônio. Ela nos possuiu, portanto nos fez exercer praticar atos sexuais com ela contra a nossa vontade. E indicam as 3 meninas que aquela escrava estava possuída. Vendo que a coletividade comprou essa ideia, a coletividade compra a ideia de quê? De imputação, de criminalização, de apenamento imediato, de linchamento público.
essas meninas se valem desse viés e começam a fazer o seguinte: agora fulano está possuído. E ele era queimado, o juiz da cidade queimava aquela pessoa. Agora ciclano está possuído. E assim sucessivamente. Até que um dia, elas dizem, o próprio juiz está possuído. E ele diz, opa, agora não. Agora parou. E ele se vale de um argumento de autoridade, qual seja, eu não posso estar possuído. Por quê? Porque eu sou o juiz. Ora essa. Pega esse modelinho das bruxas de Salem, tragam para o Brasil contemporâneo, vocês vão ver que as bruxas de Salem são o Deltan e sua turma e a Lava Jato. E o juiz não é o Sérgio Moro, não, coitado, porque esse é apenas um coitado nas mãos do atual presidente. Esse vai entrar para a história como alguém que queimou a sua biografia. Mas o juiz Marshall lá das bruxas de Salem aqui é o Supremo Tribunal Federal. Porque agora, quando o Ministério Público fala que, eventualmente, e com todo respeito à Suprema Corte, com todo respeito a esse ministro, o ministro Dias Toffoli pode estar envolvido, quando fala que outros ministros podem estar envolvidos, opa! Agora não, pode parar a brincadeira, porque nós somos os juízes. E essa é a lógica da bruxa de Salem. O que eu trago para a questão contemporânea brasileira, e o que eu trago, como eu disse inicialmente, que eu faria uma passagem rápida pela contextualização da cadeia de custódia da prova. Acontece que delação premiada, colaboração, não é prova. Delação é meio de produção de prova, é internalizado para uso mais comum a partir da 12.850 de 2013, a lei de organização criminosa. O que se fez aqui? Se fez uma aplicação anômala do dispositivo de lei, permitindo que o Ministério Público, sobretudo o Ministério Público Federal, na atuação da Lava Jato, fizesse o seguinte, vamos lá para que a gente entenda rapidamente. Quem aplica a pena? Quem julga o processo? Quem tem constitucionalmente essa capacidade, quem tem constitucionalmente essa prerrogativa? Ora, é o magistrado, é o judiciário. E o que está acontecendo com a Lava Jato a partir desse campo de discricionariedade estabelecido com a importação anômala da plea bargain, com a aplicação equivocada daquilo que dispõe a Lei 12.850. Ora, o Ministério Público propõe, primeiro que propõe o início de debate, o início de propostas sobre uma delação. Essa já é uma questão que está absolutamente equivocada no Brasil, porque o ineditismo, a voluntariedade daquele que vem primeiro, porque para que serve, gente? Para que serve a delação premiada? A delação premiada, ela é um meio de produção de prova para aqueles crimes de maior complexidade, aquela criminalidade moderna que o professor César Roberto Bittencourt descreve muito bem, criminalidade moderna, quando o criminoso não quis mais ser o criminoso moderno, ele não quer mais ser pessoa física, ele quer ser pessoa jurídica, ele está inserido num contexto de pessoa jurídica tão grande que não permite que a polícia, naquele modelo antigo, naquele formato antigo, vá lá bater. Olha, aqui é a Petrobras? Sim. Quantas pessoas tem nesse prédio na Petrobras, na Rua México, lá onde eu trabalho, lá pertinho do meu escritório? Ó, nesse prédio aqui tem 12 mil pessoas. Pois é, onde fica o departamento? Que eu sou inspetor de polícia, eu vim investigar alguém. Ora, isso é a criminalidade moderna. Alguém atrás de um teclado de computador, mandando milhões em lavagem de dinheiro para um paraíso fiscal. Portanto, a criminalidade moderna não permite mais que a polícia exerça a sua função investigatória naqueles modelos ultrapassados. Então vem a Lei 850, à época se chamava assim, as novas medidas de investigação, né? Então a própria colaboração, a escuta telefônica, o agente infiltrado era mais um modelo. Então, são as novas técnicas de investigação. Meio de produção de prova. E o que acontece na Lava Jato? Aquele meio de produção de prova, aquilo que deveria ser um meio para se produzir uma prova futura, é validado, é internalizado nos processos da Lava Jato como se prova fossem. Então, olha aqui, minha gente, eu não tenho prova nenhuma contra a doutora Mariana. Está aqui a doutora Mariana, está na primeira fila, prestando atenção atentamente. Eu não tenho prova nenhuma, mas aí a doutora Shirley faz uma delação contra ela, uma. Aí o doutor Maurício faz a segunda, duas.
Aí o doutor Cantuária vai fazer a terceira. 3 já pede música no Fantástico. Mas já são 3. Aí faz a quarta, e aí eu, juiz, que deixei na 13ª Vara Federal de ser juiz, me aliei ao Ministério Público, portanto eu me tornei um juiz parte, perdi uma das principais características da judicatura, que é a imparcialidade. Eu me aproximei de uma das partes, portanto eu sou juiz parte. O juiz naturaliza a inserção dessas colaborações como se prova fossem. E algumas pessoas estão condenadas na Lava Jato única e exclusivamente com base nas colaborações. Colaboração é prova, sim ou não? Não é. Colaboração é meio de obtenção de prova. Essa é uma parte da questão. A outra parte, eu não vou me alongar. A outra parte é a seguinte. Eu mencionei aqui que eu ia dar um breve olhar, como diz um amigo meu, uma mão de cinza, né? Não dá tempo aqui para isso, mas uma mão de cinza. Fica para um outro encontro aí numa pós-graduação da vida. Mas olha aqui, o professor Geraldo Prado lançou recentemente um livro, Cadeia de Custódia da Prova no Processo Penal. Esse livro é um livro muito denso, um livro que faz uma imersão na metodologia de custódia da prova, para que a prova se preste àquilo que é o seu destino final, que é embasar a decisão do juiz para condenar ou absolver. O juiz decide de acordo com a prova dos autos, e assim tem que ser. Só que a prova, se não for custodiada, ela vai perdendo elementos e, sobretudo, ela pode se tornar, no meio do caminho, uma prova ilícita. Ou ela já pode ter nascido ilícita. Portanto, custodiar a cadeia de custódia é fundamental. É fundamental, porque o que é a prova, senão aquilo que se produz diante do magistrado a partir do contraditório? Prova tem que ser produzida perante o magistrado. Não existe... Olha, é bom que vocês... E eu fiz essa pergunta propositalmente. Você está estudando direito. A maioria aqui está estudando direito. Tudo aquilo que empurrarem para você no processo como prova, que não tenha sido produzido ou pelo menos ratificado em juízo perante um magistrado e mediante contraditório, isso é prova, sim ou não? Isso não é prova, mas os nossos clientes estão sendo processados, julgados e, o pior, condenados sem essa prova. Portanto, eu volto aqui para a questão, para finalizar, a questão da delação. A delação não é prova, ela é meio de obtenção, ou de produção, ou de obtenção de prova. Está sendo internalizada como se prova fosse. Mas a delação, ela é feita, e a partir mesmo do modelo de plea bargaining americano, e lá é muito... Para quem conhece um pouco mais, eu me debruço sobre o modelo americano há muitos anos, academicamente, estudando. Primeiro que, não sei se vocês sabem, que mais de 90% dos casos criminais americanos não são julgados. Eles são resolvidos internamente através de acordos com o Ministério Público. Não sei se vocês sabem. 90% dos casos em acordos com o Ministério Público. Vejam, lá o direito é eminentemente negocial. E qual é a natureza jurídica da plea bargaining e da delação? É um negócio jurídico processual, nós sabemos disso. Pois bem, a colaboração premiada, ela é feita, ela é produzida na presença do juiz, sim ou não? Não. Com a participação do juiz, sim ou não? Não. Ela é feita a partir da apresentação de anexos da parte ao Ministério Público, da parte real ao Ministério Público, propondo ali a delação, que pode ser aceita ou não. E aí no Brasil criou-se essa anomalia, vem uma proposta, o Ministério Público aceita em parte, aí o cara sabia de mais alguma coisa, ele traz novos anexos, olha, ele tem que dizer tudo na primeira delação. Na primeira ele já teria que dizer tudo. E aqui no Brasil criou-se até a figura, tem uma figura esdrúxula que, para quem não sabe, é bom dar uma estudada nisso, do recall. Já ouviu falar disso? Já ouviram falar? Recall não é só quando o teu carro dá defeito, você é chamado na concessionária para corrigir aquele defeitinho, não. O recall é o recall da delação. É alguém que já fez delação, no meio do caminho alguém falou para ele, ó, mas o Zezinho lá da outra empreiteira falou que vai te entregar, que você não falou dele também. Ele chama um recall e entrega o Zezinho também. O que acontece? A produção disso tudo é feita na frente de um magistrado? Evidente que não. Ora, se é evidente que não é feito na frente de um magistrado, isso não pode se prestar a
condenação de alguém se não aderir a outras provas, ou a verdadeiras provas. Então, primeiro que no Brasil apresenta-se colaboração sem provar o alegado. Segundo, que não vem no curso do processo nem outro tipo de prova. A mídia sabia, às vezes a gente, para conseguir lá na 13ª Vara Federal a cópia da colaboração de um outro colaborador que está apontando o teu cliente, você tem que pedir para um jornalista, né? O que é algo bem lembrado aqui pela doutora Shirley. Portanto, qual o objetivo dessa minha fala rápida, mas que tem a pretensão de lançar uma luz num caminho de resguardar garantias, porque no processo penal forma é garantia e a prova deve seguir uma forma de produção. É para que vocês que estudam, que refletem, que pensam direito, que atuam, não escorreguem nessa armadilha, não se permitam enveredar por um caminho de possibilidade de condenação dos seus clientes a partir de algo que não seja prova. E prova é somente aquilo que se produz perante o juiz a partir de um modelo contraditório. Tá certo? Eu tinha muito mais para falar, tem muita gente para falar, ainda a hora está avançada, senão vai ficar muito tarde para a gente. Eu insisto que a Anacrim é um projeto absolutamente democrático, é um projeto inclusivo, é um projeto que traz para dentro das nossas fileiras de um exercício livre e de um exercício forte da advocacia a defesa das nossas prerrogativas, sempre de mãos dadas com a OAB, porque estatutariamente, para você fazer parte da Anacrim, você tem que ter uma inscrição válida na OAB. É inclusivo, porque nós estamos valorizando demais, primeiro, a jovem advocacia criminal, aquele camarada que viu hoje aqui nesse púlpito o Cacai e pensa assim, como é que eu faço para ser um Cacai? Como é que eu faço para me aproximar do Cacai? Então é trazer a jovem advocacia e abrir portas para a jovem advocacia. Se alguém diz para você que não é possível, eu digo, nós podemos sim, vem para a Anacrim, a gente vai poder juntos. A valorização e o reconhecimento da advocacia criminal da mulher. Se alguém viu hoje aqui a minha colega, amiga, querida companheira de batalha, Flávia Frois, uma advogada bem-sucedida no Rio de Janeiro, como é que eu faço para ser igual a Flávia Frois? Quantas vezes a Flávia já foi a uma delegacia, alguém perguntou, quem é a advogada? Aquela ali, mas assim, com essa saia, com esse corpinho, e sofreu esse tipo de violação. Então, vem para a Anacrim, porque andar sozinho é se enfraquecer, e andar junto a gente vai mais longe e mais forte. Muito obrigado.